Amém. Antes de sentar, irmão, abra a palavra do Senhor na epístola de Paulo aos Filipenses. Nós vamos ler o capítulo 1, verso 1 e verso de número 2. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 1 e verso de número 2. Amém? Façamos a leitura. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pai, entregamos em Tuas mãos esse momento onde a Sua palavra será ministrada. Que a Tua voz seja ouvida neste lugar. Por isso, Pai, usa-nos, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A igreja pode assentar, irmãos. Imagine você sendo beneficiado de alguma forma por alguém que ama você. Seu coração certamente ficaria muito agradecido. E certamente você diria um muito obrigado. Esse é o sentido da carta do livro de Filipenses. Paulo escreve essa carta preso, estava em Roma, em cadeias, e ele escreve esta carta porque ele ouve falar de uma igreja que abençoa a sua vida mesmo estando em dificuldades. O sentido desta carta é animar aqueles irmãos para que eles continuem a serem usados pelo Senhor e a usarem de misericórdia para com aqueles que precisam. Por isso, mesmo estando em cadeias, Paulo anima aquela igreja, mostrando àquela igreja como é importante aquela igreja se alegrar no Senhor, mesmo passando por muitas lutas, por muitas tribulações e por muitas dificuldades. Aquela igreja, irmãos, era uma igreja que vivia sendo alvo da perseguição, não apenas do Estado, mas daqueles que estavam ao seu redor. Mas mesmo estando pressionados, o que o livro de Filipos, ou os Filipenses nos mostra, é que neste lugar existia uma alegria que excedia a todo entendimento. E Paulo faz questão, então, de escrever esta carta para mostrar a sua gratidão a todos aqueles que naquela igreja se comportaram de uma maneira que pudessem abençoá-lo no seu ministério. Vejam, ele funda aquela igreja, ele estabelece aquela igreja naquele lugar. É na cidade de Filipos que o carcereiro é salvo com a sua casa. É lá naquela cidade que aquela mulher, chamada Lídia, é salva com os seus entes queridos. Se reúne ali naquele lugar, irmãos, uma comunidade cristã que começa a se desenvolver, e aquilo incomoda. E ao incomodar, ela passa a experimentar momentos muito complicados. E é nesse sentido que nós entendemos que a alegria do crente não está ligada às circunstâncias da sua vida, mas está ligada à sua contínua ligação com Deus, sabendo que, estando com Deus, mesmo que os tempos sejam difíceis, o povo de Deus se alegra. Por isso Paulo não deixa de falar: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E esse texto, irmãos, que nós acabamos de ler, mesmo que sejam apenas 2 versículos, porque Paulo estava introduzindo aquilo que ele falaria à sua igreja ali em Filipos, mostra claramente para nós algumas coisas que são importantes, porque Paulo aqui dá ênfase a assuntos
que marcam não apenas a igreja de Filipos, mas todas as igrejas cristãs que se reúnem em nome do Senhor Jesus. Quando nós falamos em ênfase, nós falamos, irmãos, em realçar alguma coisa que é importante. Quando você enfatiza algo, quando você, com as suas palavras, quer demonstrar que aquilo é importante, então você dá ênfase àquilo mudando a entonação da sua voz, ou então registrando que aquilo é algo fundamental e importante para aquela comunidade e para aquele grupo. E Paulo, então, logo no começo, ele já mostra para a igreja e dá ênfase à igreja sobre alguns pontos importantes que aquela comunidade de fé, que ele tinha um coração agradecido, jamais poderia se esquecer. Vejam que Paulo poderia muito bem, no começo da sua carta, começar a fazer uma introdução, não é? Falando da alegria que ele tinha de receber as ofertas e a companhia daqueles irmãos em oração, não é? Abençoando o seu ministério mesmo estando presos, e incentivar aquela comunidade. Mas ele logo no começo faz questão de colocar as coisas importantes no seu devido lugar. E é isso que a igreja deve fazer: colocar as coisas importantes no seu devido lugar. E eu gostaria de comunicar a você duas ênfases importantes que a igreja não pode esquecer, e que nesse caminho faz toda a diferença quando, no mundo que nós vivemos, todo mundo se chama povo de Deus, todo mundo se chama de igreja, nós temos nome igreja em tudo quanto é lugar, mas na verdade precisamos entender o que Paulo chama de igreja e quais as ênfases que Paulo dá àquela comunidade, dizendo: olha, esses assuntos vocês têm que ficar atentos, porque são importantes no crescimento e no desenvolvimento de vocês. A primeira ênfase que Paulo dá logo no começo da sua carta é mostrar, irmãos, a singularidade do corpo de Cristo. Vejam que Paulo enfatiza o seguinte: olha, vocês são um povo diferente. Vocês não podem ser comparados com nenhum outro povo, não é? Porque vocês têm características que diferenciam vocês de outras comunidades, de outros povos, de outras realidades. E aí Paulo vai mostrar o seguinte: o que diferencia aquela comunidade da sociedade do seu tempo? O que diferencia aquele povo dos outros povos? E Paulo vai tocar, primeiro, na diversidade. Aquela comunidade era uma comunidade que estava junta, mas não era uma comunidade homogênea. Era uma comunidade que tinha vários ofícios, que tinha vários dons sendo manifestados naquele lugar. Paulo vai falar no verso de número 1, irmãos, que naquela comunidade existiam bispos, existiam diáconos, existiam pessoas que ele chama de santos, a comunidade do povo de Deus, com os seus dons sendo manifestados ali. Ou seja, já havia uma estrutura de uma comunidade cristã com líderes, com pessoas cuidando da necessidade dos seus próximos, que eram os diáconos, e todos aqueles abençoando uns aos outros naquele lugar. Ali se vê a diversidade do povo de Deus, aonde, mesmo com características diferentes e funções diferentes, no meio da comunidade, eles conseguiam viver juntos. E a carta de Paulo era direcionado não apenas ao povo em geral, mas era direcionado a todos aqueles que tinham uma função de Deus. Olha, eu estou escrevendo essa carta para os santos, e eu estou incluindo entre os santos os bispos, os diáconos e todos aqueles que exercem uma função na casa do Senhor. O povo de Deus tem essa singularidade. Nós, irmãos, não devemos buscar a homogeneidade. Nós somos diferentes. Somos diferentes em temperamento, somos diferentes em gosto,
e somos também diferentes nesse sentido, aonde nós temos diversos ofícios na casa de Deus. Um é chamado para ser professor, outro é chamado para ser pastor, um é chamado para ser músico, o outro é chamado para poder ministrar, não é? E usar de misericórdia no trabalho de assistência social na igreja. Um é chamado para tratar de crianças, o outro é chamado para usar os seus dons para edificar aquelas pessoas dentro da sua própria casa. Ele tem o dom de evangelista. Enfim, há uma diversidade no nosso meio, e Paulo não esconde isso, e ele dá ênfase a isso, de que na igreja os nossos ofícios, aquilo que nós fazemos, abençoa a vida daqueles que estão ao nosso redor. Mas essa singularidade que Paulo também dá ênfase no povo de Deus, ela se manifesta não apenas na diversidade, mas também na igualdade. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Na igreja tem vários ofícios, na igreja tem bispos, que são os supervisores, na igreja tem diáconos, que assistem à igreja, na igreja tem os santos com o seu dom, mas Paulo inclui todos como sendo a igreja que se reúne na cidade de Filipos. Diz lá o versículo de número 1, não é? A todos os santos em Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Ou seja, mesmo sendo diferentes, nós somos. Temos funções, temperamentos, temos gostos diferentes, mas quando Deus olha para a gente, Deus não vê uma hierarquia aqui no meio. Deus vê todo mundo como sendo os seus servos, os seus santos, que se reúnem no bairro de Marechal Hermes, a igreja presbiteriana de Marechal Hermes, que não é melhor do que a igreja Assembleia de Deus, que está ali perto da gente, que não é melhor que a igreja Batista, que está ali perto da gente, porque nós somos iguais. Todos nós fomos alcançados pela graça de Deus, santificados pelo Espírito de Deus, e por isso o Senhor chama a toda esta comunidade de santos. Igualdade. Você e eu somos iguais perante o Senhor. Somos iguais na nossa natureza pecaminosa, somos iguais na nossa carência e necessidade da misericórdia de Deus, mas somos iguais também porque fomos alcançados pela mesma graça, amém? Fomos alcançados pelo mesmo amor, e estamos aqui juntos, irmãos, para compreender que no meio de tanta diversidade, há um povo que se iguala na presença do Senhor. Ninguém é maior ou menor porque estudou mais ou estudou menos. Ninguém é maior ou menor porque fundou a igreja e o outro chegou ontem. Ninguém é maior ou menor porque se converteu quando era criança e o outro se converteu já adulto. Todos nós somos iguais perante o Senhor. E Paulo deixa claro isto, e ele demonstra: olha, esse povo é um povo singular, é um povo diferente, porque mesmo na diversidade é um povo que é igual. E Paulo então, irmãos, fala da unidade desse povo, e a unidade do povo ele manifesta no verso 1, quando ele dirige essa carta a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos. Ou seja, como eu disse, não há hierarquia, não há ninguém que se coloque melhor ou na frente de outros. E Paulo faz questão de dizer: olha, eu agradeço a Deus, porque nesta cidade todos vocês vivem juntos, vocês estão juntos, vocês são os santos do Senhor neste lugar. E este, irmãos, manifesto de unidade vai demonstrar para a gente como é importante nós lutarmos e preservarmos a unidade do povo de Deus. Para coisas secundárias você tem o seu próprio gosto. Uns gostam de cânticos espirituais, outros gostam de hinos. Uns preferem um culto mais avivado, outros preferem um culto mais tradicional. Uns gostam, de um trabalho mais fora do templo, outros preferem outros mais perto ou dentro do templo. Isto são questões
que nos diferenciam, mas aquilo que nos une, ou aquele que nos une, é maior do que todas essas coisas que porventura poderá nos separar. E isso é importante, porque isso demonstra a diferença do nosso povo para aqueles que estão lá fora. Nós sabemos que nesse momento, quando eu estou olhando para você aqui, eu estou vendo pessoas que fazem funções diferentes na igreja, que têm características diferentes no seu traço emocional, no seu traço até mesmo espiritual, pessoas que têm realidades até sociais diferentes, mas isto, irmãos, não impede nós sermos enxergados por Deus da mesma forma, em igualdade, e não impede que nós vivamos também em comunidade, unidade. Isso é importante. É importante que você perceba isto, porque quando Paulo escreve e direciona essa carta para a igreja, ele sabia que aquela comunidade, ela deveria se manter unida e deveria ser um corpo vivo. E Paulo usa essa expressão lá no livro de Efésios, chamando a igreja do corpo de Cristo, e mostrando que mesmo tendo membros diferentes, não é? Porque ele diz que a orelha não pode dizer, não é, que não preciso do pé, ou o dedo não pode dizer o nariz, eu não preciso de ti. Todos, mesmo tendo funções diferentes no corpo, fazem parte do mesmo corpo. E isso é a força do corpo de Cristo, a diversidade e ao mesmo tempo a unidade desse corpo, promovida pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, irmão, quando você entra na igreja, você senta do lado desta pessoa que talvez você nem tenha dado bom dia hoje, né, para ela, talvez até pelo horário de verão, você chegou em cima da hora, aquela questão toda. Mas nós devemos valorizar o momento que nós estamos aqui na presença de Deus e junto com o meu irmão que está do lado, porque fomos comprados por alto preço. Ninguém é melhor do que ninguém, e todos nós aqui, fazendo parte desse povo singular, único, comprado por alto preço pelo sangue de Cristo, e sendo apresentado ao mundo como igreja do Senhor Jesus, povo de Deus, esse povo abençoador que tem sido abençoado pelo Espírito de Deus. Então, a primeira ênfase que Paulo dá, logo no começo, é sobre a singularidade do povo de Deus. Vocês, povo diferente, um povo que vive a diversidade, que vive a igualdade e que vive a unidade na presença do Senhor. Mas há uma outra ênfase que Paulo deixa aqui para a igreja, e é importante a gente colocar as coisas importantes como sendo as mais importantes na igreja. Paulo enfatiza o caráter cristocêntrico da igreja. Vejam, irmãos, que em apenas 2 versículos Paulo cita o nome de Cristo 3 vezes. É importante você perceber estas nuances no texto bíblico. Em pouquíssimo tempo, talvez em 2 frases, Paulo cita o nome de Cristo 3 vezes. Ou seja, em toda a carta de Filipos, Paulo vai mostrar que aquilo que acontecia naquela igreja, mesmo no meio do sofrimento e da luta, aquele povo vibrante, aquele povo que participa, aquele povo que estava junto com o apóstolo no meio da dificuldade, na sua prisão, eles só fizeram aquilo porque Cristo era o centro daquela igreja. E Paulo enfatiza isso, chamando o nome de Cristo e enfatizando o nome de Cristo 3 vezes em apenas 2 versículos. E o que eu quero chamar de cristocêntrico? Cristocêntrico é ter Cristo no centro. Cristo é o cabeça, a autoridade, e os membros do corpo, todos iguais na importância, contribuem com o seu dom para o crescimento de todo o organismo. Cristo é o centro e é a autoridade da igreja. É importante a gente enfatizar isso, porque quando Paulo enfatiza, irmãos, o nome de Cristo, ele vai mostrar primeiro que Cristo é Senhor. No verso 1 ele diz: Paulo e Timóteo, servos de quem? De Cristo. Se eles são servos, é porque existe um Senhor que tem autoridade sobre a vida deles.
E olha que era o apóstolo Paulo, aquele que fundou aquela igreja, que poderia requerer para si a honra de ser aquele, sabe, a pedra fundamental naquele templo, ou aquele que deu o passo inicial para aquela comunidade surgir. Mas ele se esvazia de toda a glória. Ele não quer isso para a sua vida. No livro de 1 Coríntios, quando a igreja começa a se partidarizar, falando: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, ele diz: olha, não é nem Paulo nem Apolo, mas é Cristo que faz a obra neste lugar. E ele enfatiza então que Jesus é o Senhor da igreja. Não existe outro nome que deva se levantar no meio da igreja a não ser o nome de Jesus. Amém? É por isso, irmãos, que você dificilmente, você não vai ver, se você vê um desvio de comportamento, você colocar alguém aqui no púlpito para falar de si mesmo, para poder enfatizar, não é, a sua própria obra, as suas realizações, aquilo que ele é. Não é o papel da igreja enfatizar nenhum homem neste lugar e nem na sua vida, porque o nosso Senhor é Jesus Cristo. Isso era importante para aquela igreja, porque talvez para você seja fácil dizer que Jesus é o Senhor, mas para eles era complicado. Por quê? Porque eles viviam num contexto onde as pessoas deveriam declarar: César é o Senhor. Quem esteve na igreja aqui e viu aquele filme chamado Policarpo, percebeu, né, que o filme é ambientado na época parecida com esta, aonde pessoas mortas simplesmente pelo fato de não declararem que César era Senhor. E aí você viu os jovens chorando, e Policarpo então chega perto desses jovens e diz: não tenha medo de morrer, não tenha medo de morrer, porque o que está esperando você é muito mais glorioso do que qualquer riqueza que você poderia experimentar aqui na terra. E então pegavam aqueles jovens, ainda jovens, e levavam para o Coliseu, para que eles pudessem ser mortos pelo... E ali então mostrava apenas o rosto daqueles jovens fazendo um sacrifício, sendo martirizados pelo nome do Senhor Jesus. Paulo enfatiza isso. Cristo é Senhor, Ele é Senhor da igreja, é Ele que tem que ser pregado, é Ele que tem que ser anunciado, é o nome dEle que deve ser glorificado. E se não for assim, a igreja está fora do rumo, fora do seu caminho, e deve retornar então às Escrituras Sagradas. Mas a segunda vez que Paulo enfatiza o nome de Cristo, ele fala do Cristo que é o fundamento da unidade da igreja. No verso de número 1 ele diz: olha, a todos os santos em Cristo, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Irmãos, o que deixava aquela igreja unida era a presença de Cristo no meio delas. E isso é importante ser enfatizado nos dias de hoje, com tanta diversidade no nosso meio, com tantos pensamentos e gostos diferentes. Nós só vivemos em comunidade porque Cristo está no nosso meio. Porque se Ele não é este elo, se Ele não é esta liga, se não é Ele que junta toda essa diversidade, não haveria igreja neste lugar. Amém? Por isso, irmãos, que o nosso gosto egoísta, os nossos pensamentos às vezes de sermos os melhores, são humilhados na presença de Cristo, para Ele mostrar que nem eu nem você merecemos nada, e estamos juntos e ligados pelo mesmo sacrifício e pelo mesmo elo. Cristo é aquele que nos une. E há um cântico espiritual que fala muito bem isso. Ele diz o seguinte: Jesus é o motivo da nossa canção. Jesus é aquele que nos une. Nós não temos outra razão para celebrar. E Ele então não apenas é o Senhor, mas é aquele que também cria estes laços aonde a igreja vive em unidade. Você já percebeu isso? Que você é tão diferente até mesmo da pessoa que é casada com você,
que a unidade que você tem só pode ser exercida, irmão, porque Cristo está no nosso meio, senão a gente estragava tudo. Já percebeu isso? Quantas vezes a gente tenta atrapalhar a unidade do corpo de Cristo, falando coisas que não devem ser faladas, agindo de maneira totalmente louca, colocando a culpa nos outros quando a responsabilidade é nossa. Não somos capazes de pedir perdão por coisas que nós fizemos e magoou pessoas, e ainda assim o Senhor nos coloca no mesmo banco, no mesmo lugar, na mesma comunidade, trata da gente e diz: olha, você não é tão pior como aquele que está do teu lado. Se um dia você feriu, um dia você também será ferido. E todos nós então vivemos essa unidade em Cristo, amém? E ele termina, irmão, citando a terceira vez Cristo, mostrando que ele é o sustentador da igreja. Dizendo no verso de número 2: graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Cristo derrama graça sobre a igreja, Cristo derrama paz sobre a igreja. E se não for esta graça de Deus, nós não perseveraremos. É tão importante, irmãos, você entender isto, que o sustento da igreja vem de Cristo. É Cristo que nos alimenta, é Cristo que nos fortalece, é Cristo que promove no meio da igreja tudo aquilo que a igreja precisa. E ele enfatiza aqui esse alimento maravilhoso: é graça. É graça que nos faz experimentar a paz de Cristo. A igreja de Filipos entendeu aquilo. Eu já estou caminhando para o final, porque mesmo no meio da tribulação e do sofrimento, ela se alegrava no Senhor, porque ela sabia que ser separado para ser povo de Deus era alvo da graça maravilhosa de Deus. Não o nosso mérito pessoal, não o nosso currículo, mas foi a graça de Deus que nos chamou no nosso estado de miséria, que nos purificou e nos colocou o pé sobre a rocha e trouxe paz ao nosso coração. Aí a gente entende quando Jesus diz: deixo-vos a paz, minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz de Cristo é diferente, e mesmo que as circunstâncias sejam adversas, o nosso Senhor traz tranquilidade e paz ao nosso coração. Como entender, irmãos, que no meio de tanta luta, tanta tribulação, você pode ter paz no coração? E eu finalizo lembrando os irmãos que no momento onde o Estado Islâmico começou a fazer as suas atrocidades contra os cristãos lá no Oriente Médio, vocês lembram quando a Líbia, não é, foi alvo de uma guerra civil, né? Gaddafi foi morto, e então havia uma grande anarquia naquele país, e o Estado Islâmico então assumiu aquele lugar. Quantos lembram daqueles cristãos vestidos de laranja numa praia, sendo levados para serem martirizados e terem a sua cabeça cortada? Não sei quantos viram aquele vídeo até o final. Muita gente não teve coragem de ver, até mesmo pelas cenas muito pesadas que eram. Mas você percebeu a serenidade no rosto daquelas pessoas? Não estavam chorando, não estavam desesperadas. E ao entrevistar os seus parentes, os parentes agradeciam a Deus pelos fatos deles serem mártires de Cristo naquele lugar. Como entender, irmãos? Pessoas entregando a sua vida desta forma, sem um coração atribulado, é porque a graça e a paz de Cristo estava junto com aquele povo. Não apenas lá, mas aqui também. Você tem as suas circunstâncias, as suas dificuldades, você tem as suas lutas, e perceba que a igreja de Cristo, colocando Cristo como centro, como sendo a autoridade da sua vida, jamais faltará da parte de Deus a sua graça e a sua paz. E eu concluo dizendo o seguinte: a nossa comunidade, a Igreja Presbiteriana de Marechal Hermes, precisa dar ênfase às coisas importantes. Lembre-se dessas duas coisas:
Você é um povo singular. Você é um povo diferente. Você é um povo que tem uma diversidade, igualdade e unidade. E isso faz o povo de Deus um povo que se diferencia de outros povos. Mas lembre-se também que a igreja só sobrevive se ela coloca Cristo no centro. O homem não pode assumir o lugar de Deus. O trono já está ocupado. E esse trono pertence ao Senhor Jesus, amém? Por isso, exalte a Cristo. Exalte a Cristo no culto que você lhe oferece. Exalte a Cristo na tua vida, e você verá a bondade do Senhor acompanhando você todos os dias da sua vida, amém? Dê ênfase àquilo que é importante, é a palavra de Deus para a tua vida nesta manhã. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos encerrar esse momento de culto ao Senhor, não é? Entregando diante do Senhor as nossas vidas. Já quero pedir à superintendência da escola dominical que esteja aqui à frente para, na sequência, iniciar o nosso estudo bíblico. Feche seus olhos e agradeça a Deus por fazer parte do povo de Deus. Agradeça ao Senhor pela sua graça ser derramada na sua vida. Você que era inimigo de Deus, hoje está incluído no povo de Deus. E mesmo pensando diferente, agindo de uma maneira diferente, você tem unidade com esta pessoa que está do teu lado. Fomos retirados do mesmo buraco e fomos colocados no mesmo lugar pela graça de Deus. Cristo reina hoje. Ele é Senhor. Ele é o sustentador da igreja. Ele é aquele que permite que a nossa unidade se manifeste mesmo com tantas diferenças. Exalte o nome de Cristo nesse lugar. É o nome dele que tem que aparecer. É o Senhor que é pregado e é anunciado neste lugar. Ó Pai, nós exaltamos e glorificamos o teu nome por Jesus Cristo, teu Filho, o ser o Senhor da tua igreja, que comprou a tua igreja por um alto e precioso sangue derramado na cruz. Senhor, exaltamos o teu nome pela unidade conquistada em Cristo. Somos irmãos, viemos do mesmo lugar, sem honra, sem nada a lhe oferecer, mas tu manifestaste o teu amor e trouxeste paz ao nosso coração. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, porque Cristo é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça da igreja, e nada se levantará contra esta realidade neste lugar. Nós queremos declarar isto para a glória do teu nome. Ó Senhor, recebe a nossa adoração nesta manhã. Nós oramos e agradecidos somos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Louvado seja o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. A igreja pode assentar.